Mais um momento Vivate Saúde Integrativa com você. E hoje mais do que especial. Comemoramos o Dia do Idoso e esse tem sido o nosso foco aqui. Nós temos cuidado de idoso, nós temos idoso na nossa família e a preocupação de estarmos tudo certo com o nosso idoso, ele está saudável, está vivendo uma vida em plena alegria, em pleno vigor. O nosso objetivo aqui é mostrar a você sempre que o envelhecer é um processo natural, mas a forma que envelhecemos pode ser influenciada pelas nossas escolhas diárias. Nós fazemos acompanhamento dietético para os nossos pacientes. Aqui nós temos precisão dele, sua massa muscular, tudo que precisa ser reparado para ele. Acompanhamos sim os seus exames. O acompanhamento nutricional é essencial para a qualidade de vida na terceira idade, onde nós temos depredações, onde nós temos aqui carências essenciais. O idoso ele fica sem o apetite e ali causando desnutrição. Ele também fica desidratado, ele precisa ser reparado sobre a sua hidratação. Ele tem alteração no paladar, ele tem alteração intestinal. Os problemas gastrointestinais são o que eu mais vejo aqui. Tudo isso por causa das suas carências nutricionais. Outros problemas que surgem são os problemas, mais uma vez eu falo, depressão, que é muito comum na terceira idade, e também os problemas cognitivos, perdas de parente, perdas de amigos, ou ele vai se sentindo mais dependência, a dependência deles para eles tem dificuldade. Então, com carinho, eu quero falar com você, filho, parentes, amigo, preste atenção no idoso que você tem do seu lado. Lembra sempre que você tem que estar ali com esse apoio, trazendo uma consulta, fazendo as suas revisões e acompanhando para que ele viva com qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo aqui. E esse é o nosso trabalho integrativo aqui. Não só a nutrição, mas o acompanhamento com os nossos profissionais. Eu vou levá-los para você conhecerem mais uma vez qual tem sido o nosso trabalho aqui dentro do Vivate. E cada um deles tem um trabalho específico muito importante aqui. Vamos conhecer? Dando continuidade em comemoração desse dia tão maravilhoso, comemoramos 1º de outubro, o Dia do Idoso. E eu quis apresentar para você, mais uma vez, apresentando o cuidado que nós temos específico aqui com os nossos pacientes e clientes e tirando aquelas dúvidas que sempre nos procuram no consultório perguntando a mesma coisa. O idoso pode suplementar o whey? O idoso, como que se tem a relação do idoso e a sua massa muscular, os seus tons musculares, a força que se perde, como se tratar isso? Não somente com a nutrição, os reparos dos danos que precisam ser reparados, mas também com os nossos profissionais de saúde específicos para cada um. As avaliações que são feitas através da doutora Jéssica, da doutora Elisa, o acompanhamento do nosso personal e como a gente vê assim a mudança neles, né, gente? Que coisa prazerosa, né? O nosso tratamento começa desde quando se depara com a subida da nossa escada. E muito fala, como que um idoso que está tão acostumado com dificuldade de locomoção, né? E não tem força. A fisioterapeuta já vai treinando, já vai trazendo, ele acompanhando pela escada e a gente vê a alegria neles quando tem o acompanhamento profissional que é o diferente do de casa. O de casa costuma deixar até um pouco eles mais acomodados. Eu acompanho, estou falando isso de precisão por conhecer. Trato meu pai com Alzheimer, com 89 anos, e o que ele quer? Dormir.
Ele quer dormir e ficar na cadeira do papai. Então, a gente ensina ele a marchar, levantar, acompanhar, fazer os seus tratamentos lá com a fisioterapia em casa, né? Mas a gente vê assim, o andar, como é importante, né, Jéssica? Fala sobre isso. Então, né, realmente aqui na Vivate a gente tem esse acolhimento com os pacientes e clientes desde o momento que eles entram aqui, né? Você falou da questão da escada e falou também da questão, né, de qual é prejudicial o idoso ficar muitas horas sentado, muitas horas deitado. Isso acaba trazendo fraqueza muscular para esse idoso. Às vezes as pessoas ficam achando que já trabalhou bastante, se aposentou, é hora de ficar para descansar. Mas esse descanso, ele é prejudicial ao idoso. Então, aqui na Vivate, através do Pilates, a gente nota isso, né? Tanto meus alunos, seus pacientes, como que eles evoluem rápido, quando acompanhado, né? Tanto com a nutrição, quanto com a gente aqui, né? Do Pilates. E assim a gente vê a evolução desse paciente e cliente, né? Então, se fala muito sobre isso, né? Como é prejudicial o idoso ficar muitas horas sentado. Então, os idosos aqui, né, aqui tem uma variação, mas a grande maioria dos alunos aqui são idosos, 60 a mais, né? E o Pilates, ele traz autonomia para esse idoso, né? Isso. Traz autonomia. A gente fala muito da questão do Pilates. O Pilates é só alongamento, né? Mas não é bem isso. O Pilates trabalha muita força muscular, ajuda nesse processo de sarcopenia, que é natural no envelhecimento, né? Todos nós vamos passar por isso, mas a gente tem que passar bem, né? E sempre explico isso para os alunos, a importância de, às vezes, dentro do Pilates, a gente começa a resgatar eles a autonomia, eles conseguirem fazer as tarefas do dia a dia. Não é só questão de estéticas, não é só questão de... É questão, claro, né, de bem-estar, mas é uma questão de autonomia mesmo, para que esse idoso ele consiga. Eu vejo isso no tratamento cognitivo. Como quando eles começam a se exercitar, não é, Wagner? Começam a se exercitar porque está mais do que comprovado cientificamente, falando sobre a sarcopenia, né, devido a alguns tratamentos recentes que tem feito e alguns idosos têm adquirido, e idosos também que não têm nenhuma prática em exercício nenhum, igual eu dei o exemplo até mesmo da minha família. Eu tenho 2 casos que eu trato Alzheimer e trato Parkinson. Você também é bem inteirada no Parkinson. O Parkinson, ele tem uma fadiga crônica. Ele nos leva a mais dificuldade, porque assim, ele já é devido às dores, um cansaço crônico, até mais difícil de trabalhar. Mas a gente vê, sabe que eu fico feliz de ver o quanto que a fisioterapia e o exercício físico me ajuda no tratamento da reposição das vitaminas, dos sais minerais, dos suprimentos que eles precisam, principalmente eu gosto de suplementar, mas o primeiro passo é comida, alimentação, uma boa alimentação de verdade, a famosa comida de Deus, aquilo que você descasca, não desembrulha, né? Para a pessoa se alimentar bem, tendo comprimento. E tem acompanhado o serviço aqui, tanto da Jéssica como a Elisa, com a experiência, mas também do Wagner. A junção do profissionalismo meu como nutricionista, Jéssica como fisioterapeuta e o personal que eu tenho acompanhado ao longo do tempo, o profissionalismo do Wagner, principalmente com os anciãos, que tem aquele mito assim, pessoas de idade, melhor idade, porque eles gostam de ser tratados assim, né? A melhor idade. Então, ele consegue, através do carisma, atenção e trabalhar justamente naquele foco, né? Como você falou aqui, meus colegas de trabalho, hoje em dia a população tem envelhecido muito. E o que acontece com isso? Como ficam em casa, preocuparam de fazer atividade física, não se exercitam e com isso acabam ficando fracos e não trabalham a parte de fortalecimento. E aqui a gente tem esse trabalho de trazer, de acompanhar, de trabalhar os membros inferiores para que eles possam ter uma qualidade melhor de vida e voltar a ter um ganho de massa muscular
e poder fazer sua atividade. Pode ser uma coisa bem básica, às vezes sentar e levantar, agachar, mas para um idoso, às vezes, que não faz atividade física, isso é uma coisa muito difícil, até porque ele perde o tônus, e isso também é estatístico, a maioria das vezes em casa acaba tropeçando, caindo e se machucando, sim, devido à falta de força de membros inferiores. Então, assim, aqui a gente dá essa preocupação maior de dar uma qualidade, de ele ter uma autonomia, de ele poder fazer as coisas sem se preocupar de subir uma escada, como você falou ali, porque às vezes eles chegam e veem aquilo como um desafio. E depois que eles começam a ver que, tipo assim, através do movimento, eles conseguem fazer e vão tendo mais autonomia, fica uma coisa muito mais saudável e menos, assim, menos uma preocupação, que assim, eles têm medo de cair no chão e não conseguir levantar. Então eles acabam se limitando a ficar dentro do espaço, dentro da sua casa. Muitas das vezes também vem o complemento da nutricionista, porque também não adianta só a gente também fortalecer, trabalhar o equilíbrio, se você não tem uma alimentação adequada para que ele venha a equilibrar o seu organismo e ele ter um ganho maior de massa muscular. Porque, como foi falado, ele já está num déficit de cálcio, ele está meio descompensado às vezes. E para complementar, né, as pessoas falam muito sobre massa muscular, claro que é muito importante, sim, mas o exercício físico, ele é muito importante, principalmente também para a circulação sanguínea. Porque através do exercício físico, né, Joseph Pilates, né, ele falava no livro dele sobre que o exercício é como se fosse uma ducha, né? Que bacana isso. Então ele limpa, o exercício ele tem esse objetivo de limpar a nossa circulação sanguínea, então vai renovando as células sanguíneas. Então por isso que é importante manter, claro, a nutrição, né? E o exercício físico, porque com isso vai aumentar o aporte sanguíneo do indivíduo, né? Então isso ele vai melhorando a circulação, vai melhorando a questão cognitiva, a absorção dos nutrientes através que, né, a nutricionista passa, vai melhorando. Então, assim, o idoso ele vai melhorar a questão de diabetes, vai melhorar a questão de pressão arterial. Por isso que é importante o alinhamento, né? Pensar também na circulação, que é muito importante. Tudo tem uma verdade. Por exemplo, a curcumina, vai me tirar da inflamação, vai me ajudar, colágeno tipo 2, o magnésio. Isso é verdade, é isso mesmo, precisa disso através da alimentação e às vezes uma suplementação, porque está tão degradado o idoso, principalmente passa por isso, porque ele fica desnutrido e não se percebe isso, já tem um problema da reabsorção, não está reabsorvendo bem, né, a alimentação, é nato de um idoso, é fisiológico de um idoso, tá? Por isso que nós temos acompanhamento, e eu tenho visto aqui uma coisa dessa integração que a gente faz, tirando as pessoas de uma coisa muito importante que eles não se prestam atenção, na depressão, o idoso deprimido. Sim. Idoso porque perdeu o seu cônjuge, ou então um filho, um parente, às vezes até um animalzinho, e é normal do problema cognitivo, a baixa dos hormônios, e ele começa a ter uma depressão, não quer falar, tá no cantinho, tá ali, e eu vejo aqui, o que o exercício faz, o que o atendimento Vivate faz, e nós estamos vendo aqui felicidade nesse lugar. É gostoso ouvir o som que sai daqui de cima dessa sala, do movimento, né? É gostoso, é prazeroso de ver a alegria de quando eles chegam e quando eles saem. E estão cansados, saem falando que estão cansados, e a gente vê que o reparo da vida deles estão fazendo dentro de um ano de Vivate. Fomos muito parabenizados, a nossa equipe toda, pelo tratamento especial que aqui se dá para a terceira idade. Vivate é isso. Vivate é saúde, saúde integrativa com você, para comemorar esse dia tão especial, o Dia do Idoso.